Seja muito bem-vindo. Neste mundo nós vemos que quem faz o bem, quem ama, é perseguido. Nós vemos isso com Jesus. O que fizeram com Jesus? Mataram Jesus. O que ele fez de mal? Nada. Ensinou e amou. Então, quando nós amamos, prepare-se, meu irmão, você vai ser perseguido. Então, quando você assume a palavra de Deus a ser seguida e arrisca, eu digo assim, como uma pessoa radical do Evangelho, uma pessoa que tem zelo pela palavra de Deus, que busca o Senhor, e muitas vezes isso vai incomodar as pessoas. Mas por que vai incomodar? Porque o mundo, ele olha para essas pessoas como se fosse a escória do mundo. Pessoas que nós não precisamos que vivam neste mundo, então nós precisamos matar. E veja quantos cristãos são mortos no mundo todo, desde o tempo da igreja, no princípio, até os dias de hoje, quantos já foram mortos por ser cristãos, por querer viver o amor. Isto incomoda quem é do mal. A palavra de Deus hoje vai nos ensinar como o Senhor ama, mesmo nós sendo pessoas que fazem o mal, que pecam, Ele continua nos amando e nos chamando. A palavra de Deus hoje nos diz em Mateus capítulo 21, no versículo de 33 a 46, que diz assim: ouvi outra parábola. Havia um pai de família que plantou uma vinha, cercou-a com uma sebe, cavou um lagar e edificou uma torre, e tendo-a arrendado a lavradores, deixou o país. Vindo o tempo da colheita, enviou seus servos aos lavradores para recolher o produto de sua vinha. Mas os lavradores agarraram os servos, feriram um, mataram outro e apedrejaram o terceiro. Enviou outros servos em maior número que os primeiros, e fizeram-lhe o mesmo. Enfim, enviou seu próprio filho, dizendo: hão de respeitar meu filho. Os lavradores, porém, vendo o filho, disseram uns aos outros: eis o herdeiro, matemo-lo e teremos a sua herança. Lançaram-lhe as mãos, conduziram-no para fora da vinha e o assassinaram. Pois bem, quando voltar o senhor da vinha, que fará ele aqueles lavradores? Responderam-lhe: mandará matar sem piedade aqueles miseráveis e arrendará sua vinha a outros lavradores que lhe pagarão o produto em seu tempo. Jesus acrescentou: nunca lestes nas Escrituras, a pedra rejeitada pelos construtores tornou-se a pedra angular, isto é, obra do Senhor, e é admirável aos nossos olhos. Por isso vos digo, será tirado de vós o reino de Deus e será dado a um povo que produzirá os frutos dele. Ouvindo isso, os príncipes dos sacerdotes e os fariseus compreenderam que era deles que Jesus falava. E procuravam prendê-lo, mas temeram o povo que o tinha por um profeta. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então o Senhor nos conta essa parábola de uma vinha, de uma plantação. E ali ele arrenda essa vinha a lavradores. E no tempo da colheita, Deus envia servos para a colheita. O que os lavradores fazem? Matam. Depois, Deus manda mais servos. E o que eles fazem? Eles surram, açoitam, matam esses servos. E depois, pela terceira vez, Deus envia o seu Filho, Jesus Cristo. O que os lavradores fazem, diz a palavra? Matemo-lo e teremos a sua herança. O que o Senhor está nos ensinando aqui? Deus, ele continua sempre, Deus, ele envia
os seus profetas. No Antigo Testamento ele enviou profetas, depois enviou profetas, e o que o povo de Deus fazia? Matava os profetas. E por último, na plenitude dos tempos, Deus enviou o seu próprio Filho. E o que esse povo fez? Matou o seu filho. Diz a palavra aqui: conduziram-no para fora da vinha e o assassinaram. Jesus, ele estava em Jerusalém, o centro religioso do povo de Deus, nesta cidade. Aonde Jesus morreu? Fora dos muros da cidade. Bem o que está escrito aqui: para fora da vinha e o assassinaram. Fora dos muros da cidade de Jerusalém. Ali Jesus foi morto, crucificado. Aqui o Senhor nos dá a entender que este mundo, ele não aceita nós cristãos. Este mundo quer exterminar os cristãos. Demônios odeiam os cristãos. Demônios odeiam a família instituída por Deus, cristã. E quer terminar com a família, exterminar. Os profetas morreram no Antigo Testamento, Jesus morreu, e não será diferente com nós cristãos. Seremos perseguidos. Mas eu digo, quem é cristão é perseguido. Nós estamos remando contra a maré. Todo mundo indo para lá e nós estamos indo para cá, porque o céu é para cá. Aqui é o inferno. E a correnteza está indo para lá. Nós temos que remar contra. Ir contra as ideologias do mundo. E quando nós vamos contra a todo este mal, nós somos perseguidos. E aguenta quem tem uma fé forte, quem tem vida de oração. Quando mataram os profetas, quando mataram Jesus, é porque eles estavam denunciando o erro e ensinando a verdade, mostrando o caminho. Mas claro, é mais cômodo nós eliminarmos esses profetas e não obedecer o que é a verdade. Aí no versículo 43 diz assim: por isso vos digo, será tirado de vós o reino de Deus e será dado a um povo que produzirá os frutos dele. Então naquela época a palavra de Deus estava com os judeus. Será tirado dos judeus e dado a um outro povo que produzirá frutos. Quem? Aos pagãos. A palavra de Deus está indo para todo o orbe, para todos os povos. Será dado aos pagãos. Esse povo que não acreditava em Jesus, que não era o povo de Deus, agora se torna o povo de Deus. Um só povo, podemos dizer, o novo povo de Deus, a igreja. A igreja é para todos e é aberta para todos. Que sejamos fortes na palavra de Deus, que sejamos fiéis ao Senhor, porque nós queremos receber de Deus a coroa da glória, nós queremos entrar no céu, nós queremos o céu, nós queremos ser santos, e é por isso que nós vivemos para Cristo, para viver com Ele para sempre, mas nós já podemos viver a partir de agora com o Senhor. Mesmo no sofrimento podemos louvar a Deus e bendizer, assim como São Paulo fez na cadeia, preso, louvando, cantando os salmos. Deus te abençoe.